Galera, a sequência de filme é uma coisa sempre complicada, né? É sempre assim, o primeiro filme é bom, o segundo nem tanto. Mas nós resolvemos dar aí uma oportunidade, principalmente ao gênero tão difícil que é o gênero de terror, e fomos aos cinemas assistindo a pré-estreia Invocação do Mal 2. A gente vai falar aqui nesse vídeo do que pra gente funcionou e o que não funcionou no filme, beleza? Então fica aí, porque depois da vinheta tem James Wan, Ed Lorraine, muito susto, muita análise. Fica aí, porque depois da vinheta a gente vai falar aqui das nossas impressões a respeito de Invocação do Mal 2. Se você quiser e puder, já deixa o seu like. Se você ainda não for inscrito, clica aí no botão de se inscrever durante a vinheta e se inscreve, porque a gente já volta. Fala galera do canal Pleocube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pleocube. Meu nome é Gustavo e, como eu falei, muito obrigado, cara, se você já é inscrito no canal e nos acompanha toda semana. Se você está conhecendo pela primeira vez, é a sua oportunidade no final desse vídeo se inscrever e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda bastante ao canal. Galera, nós fomos ao cinema lá assistir a pré-estreia Invocação do Mal 2. Cara, eu sou fã do gênero de terror, tá? Deixa eu deixar logo isso claro, eu sou fã do gênero de terror desde o tempo do Exorcista, que foi o filme que me fascinou. Eu gosto bastante, apesar de que eu confesso que ultimamente não tem saído, não sei se vocês concordam comigo, mas não tem saído filmes muito bons desse gênero, né? Inclusive, pra mim, pelo menos, o gênero tá muito saturado. O filme de terror tem aquele bando de jovens que vai pra uma floresta, ou uma ilha, ou uma casa, enfim, e aí você tem muito biquíni, muita bebida, muito sexo. Ou, do outro lado, você tem um assassino maluco que corre com um facão, que corre com uma serra elétrica, que corre com um carro por cima de alguém, com o caminhão da morte, enfim, com correntes. Então é um gênero que está muito saturado, e aí vem Invocação do Mal 2 tentando fazer uma boa sequência do que foi o primeiro filme, que inclusive foi muito elogiado, muito bem analisado. Eu gostei bastante do primeiro filme. E nós fomos lá no cinema assistir, e cara, foi uma grata surpresa, porque para um filme de terror, ele tem coisas muito anormais do gênero de ultimamente que não vem funcionando. James Wan consegue fazer funcionar nesse filme. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito do filme a partir de agora. Bom, primeiro que o casal, o famoso casal Ed e Lorraine, que funcionaram tão bem no primeiro filme, eles voltam e funcionam novamente nesse filme. É um ponto muito positivo do filme, apesar de que foi uma coisa que me surpreendeu. Eles têm um tempo de tela muito menor do que eu achei que eles teriam, e talvez um pouco menos de importância dentro do roteiro do filme, sem que isso tire o brilhantismo, cara, da atuação da atriz Vera Farmiga, que inclusive já foi indicada ao Oscar, e o Patrick Wilson. Sem tirar o brilhantismo deles, eles têm um tempo de tela menor, um pouco menos de importância no roteiro, sem que isso afete no desenvolvimento. Inclusive, a gente tem cenas que o relacionamento entre eles, os diálogos entre eles e a família assombrada, a própria protagonista, que é a menina que eu vou falar um pouquinho mais daqui na frente, tudo funciona, principalmente em torno do casal, e são pontos muito positivos, e eu sinto sempre dentro do filme um pouco do dedo do James Wan, e que inclusive é uma coisa muito boa para esse filme. Ele comandou o primeiro Invocação do Mal, agora comanda esse de uma maneira muito brilhante, de uma maneira muito positiva, de uma maneira muito satisfatória. Isso para um filme de terror é uma coisa que vale bastante para mim. Um outro destaque para mim também no filme é a atriz que faz a Jennifer, que é a Madison Wolfe. É a atriz mirim que faz a menina perturbada e possuída, e ela tem uma interpretação simplesmente brilhante, cara. A menina dá muito conta do recado, em uma atuação que é muito difícil, porque exige muitos momentos emocionais, muitos momentos descontrolados, muito momento de euforia e de ápices. Realmente são muitos ápices, é uma montanha russa de emoções dentro da Janitor. E a atriz que faz a personagem, a protagonista, que ela praticamente é isso que ela é a protagonista do filme, ela dá muito conta do recado, cara. Fiquei muito satisfeito com a atuação da atriz mirim, que faz a Jennifer dentro do filme, que tem uma importância incrível, que é a protagonista do filme, que carrega esse peso, e a menina dá conta do recado. Uma outra coisa que, uma surpresa pra mim nesse filme, é que o início dele é bem lento, cara, sabe? Não é um filme que, tipo... É um filme do James Wan, sabe, com a característica do James Wan, alguns ângulos que lembram muito o jeito como James Wan filma, inclusive várias sequências de filmagens, de ângulos realmente de visão que você tinha no primeiro filme, e vários momentos de tensão. Vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso, do primeiro Invocação do Mal, estão presentes nesse segundo aqui, e é uma coisa bem característica do James Wan, mas eu não esperei
que ele tivesse um ritmo um pouco mais lento, realmente tem. Chega a ser um pouco mórbido no início do filme, mas você percebe que tudo isso vai lhe preparando, porque afinal de contas, como eu falei, é um filme do James Wan. Isso foi uma característica marcante do primeiro Invocação do Mal, que ele trabalha muito essa linha de que o filme vai piorando, entre aspas, vamos dizer assim. O filme vai melhorando, né? Mas para os personagens em si, o filme vai piorando no sentido de vai ficando mais sombrio, vai ficando um pouco mais tenso, vai ficando um pouco mais com suspense e com mais terror, obviamente. Tudo vai nos preparando para o ápice do filme, né? Para o momento momento máximo de sustos e momentos de frenesi, de medo. Isso funciona dentro do Invocação do Mal, porque o filme começa não é tão lento como esse, mas começa nos preparando e as coisas vão acontecendo, e quando as coisas vão começando a acontecer e tornar o filme um pouco mais interessante no sentido de medo, de susto, isso vai acontecendo de uma maneira bem devagar dentro do Invocação do Mal 2, não tanto quanto o primeiro Invocação do Mal, mas funciona para mim de uma maneira tão boa quanto no primeiro filme, dentro do Invocação do Mal 2, porque, cara, os momentos de susto estão presentes nesse filme. A gente tem muitos momentos de terror, que são momentos de terror que, lógico, está presente em todo filme de terror, são momentos de susto que estão presentes em todo filme de terror, mas principalmente pra mim, cara, é um filme de terror muito bem pensado, sabe? Que não joga apenas gritos e gritos e apenas coisas aparecendo na tela aleatoriamente. Não é um filme que faz isso, sabe? Que tenta te pregar um susto eventualmente e porque é um filme disso, você vai preparado para isso. Não, é um filme que vai pensando tudo e te fazendo pensar em tudo que vai acontecendo, e quando acontece, que é jogado na sua cara, você já tem uma carga de roteiro que foi passado durante 30 minutos antes para você, então tipo, você está preparado para tudo isso. E lógico, a gente tem muitos momentos de susto que são característicos de um filme, mas do jeito do James Wan, que é uma maneira mais bem pensada, mais bem roteirizada, e para um filme de terror, cara, ter isso para mim é uma coisa muito positiva. Então, como eu falei, a gente tem vários momentos desse jeito, mas sem perder a característica do James Wan, que eu acho que esse é o ponto mais positivo desse filme, é como o roteiro funciona. Apesar de ser um filme de terror, a gente tem toques artísticos, por exemplo, a gente tem alguns momentos, muito poucos, que eu me lembro, inclusive foi só de um momento mais de alívio cômico, mas que funciona, sabe, cara? É um alívio cômico bem leve, mas funciona. E a gente tem momentos artísticos em que o James Wan faz um passeio assim de plano de filmagem realmente por todo o interior da casa, sem cortes, e que é, lógico, uma menção à característica dele, que são coisas que funcionam dentro do filme. E eu fiquei feliz, cara, sabe, de a gente realmente ter um filme de terror, mas com um roteiro decente, sem que nada fique forçado, sem que nada fique realmente clichê de filmes de terror. É um filme do James Wan e funciona muito. Então a gente tem uma família Hodgson, que é o exemplo perfeito de uma família britânica sem uma figura paterna dentro de casa, né? É a mãe e as filhas. Então a gente tem essa família que é um pouco de clichê, né? Um exemplo perfeito de uma família britânica. Talvez esses sejam os únicos pontos negativos que eu senti no filme. A gente tem alguns clichês que são bem leves, mas ainda estão lá, que é o lance dessa família mais bem representada, mas talvez isso seja para o envolvimento maior, né? Você acaba se envolvendo pelo lance delas não terem uma figura paterna dentro da casa, inclusive dentro da família, inclusive tem até uma importância para o filme, o fato delas não terem essa figura. Mas você tem alguns momentos de clichê que, por ser do gênero de terror, acaba mesmo meio que sendo hereditário, sabe, cara? De um filme para o outro, são clichês que acabam me incomodando, mas são bem leves, não chega a prejudicar no quesito do filme como um todo. Que, por exemplo, são aquelas cenas já anunciadas que vão te dando o ângulo de filmagem e que vão te preparando para um susto que já está muito anunciado para você, que você vai levar. Isso por algumas vezes para mim me incomodou. De uma maneira leve, mas me incomodou nesse sentido de que ele te preparar para algo que ele vai te entregar daqui a pouco. Eu acho isso uma coisa desnecessária para o gênero de terror em si, não só para o filme do Invocação do Mal 2. Então eu estou muito desejando um filme que fugisse desses clichês. Invocação do Mal 2, apesar de ser um filme diferenciado por ter uma qualidade de roteiro, uma coisa que geralmente filme de terror não tem,
mas ainda tem esses clichês de leve, mas não chega, como eu falei, a incomodar no conjunto da obra. O James Wan ainda entregou um filme acima da expectativa para mim. E aí, associado a esses clichês, eu acho que esse é o maior problema, não só de Invocação do Mal 2, mas como de todos os filmes de terror de hoje, que é a falta um pouco de originalidade, cara. Por que não? Eu acho que o James Wan é muito capaz de fazer isso a partir do próximo Invocação do Mal 3, que ele já está até falando, aí tá saindo na mídia algumas entrevistas dele falando disso, que é o fato, e ele é muito bom nisso, cara. Por que não entregar um filme um pouco mais original, no sentido de, vamos acabar com todos os clichês, sabe? Nada de freira, nada de apenas possessões demoníacas, nada de crucifixos de cabeça para baixo. Não precisa algo tão personificado na forma de mal do que um crucifixo para baixo. Vamos fugir dessas personificações, dessas figuras de linguagem de um filme de terror. Vamos fugir dessas coisas, vamos fazer algo mais original. Eu acho que o James Wan pode inovar nisso. Eu ficaria muito satisfeito se o filme tivesse também esse ponto positivo de ser um filme que fugiu das linhas de um roteiro um pouco mais clichê em alguns sentidos que o filme tem, e dessas figuras que já são tradicionais do terror. Por que não ser um filme original nesse sentido, lançar o que o filme acaba fazendo de certa forma? Eu acho que deu para você entender, né? Eu acho que faltou sim um pouco de originalidade que pertence ao James Wan, mas talvez, não sei por qual motivo, ele poderia ter aprimorado e explorado um pouco mais nesse filme. Pra mim é isso, galera. Invocação do Mal 2 ficou acima das minhas expectativas. É um filme que supriu as minhas expectativas. Eu gosto do gênero. O filme ainda tem coisas novas que me entregou. Ainda tem coisas que o James Wan me agrada bastante. E tem coisas que ainda continua, que eu acho que o James Wan poderia ser um pouco mais original e fugir, cara, não só dele mesmo, no sentido de fugir dos clichês, mas do gênero, sabe? Inovar, não ter medo de ser e de brotar algo novo e de realmente revolucionar o gênero, porque a gente tem aqui uma criatura que pode ser épica a partir desses filmes, como era o Jason, como era o Freddy Krueger, porque a gente tem aquela freira que praticamente vai ficar eternizada a partir desse filme. Então eu acho que o James Wan poderia fazer isso. Eu dou um 3,5 para o filme, de 0 a 5. Para mim o filme ganhou 3,5. Então, se você já assistiu Invocação do Mal 2, se as suas expectativas quais são, deixa aqui nos comentários. É muito sempre bom contar com a expectativa de vocês, contar com o comentário de vocês, beleza? Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu. Deixa o like de vocês e se inscreve. Falou.